A leitura da epístola aos Colossenses, 12 e 20. Irmãos, graças a Deus Pai, que nos fez dignos de participar da sorte e herança dos santos na luz, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou ao reino do Filho do seu amor. Nele, por seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, quer as visíveis, quer as invisíveis, os tronos, as dominações, os principados, as potestades, tudo foi criado por ele e nele. E ele está acima de todas as coisas, e todas subsistem por ele. Ele é também a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ele em tudo tem a primazia, porque foi do agrado do Pai que nele residisse em toda a plenitude da perfeição divina, para que se reconciliasse por ele todas as coisas, pacificando pelo sangue derramado na cruz, tanto as coisas da terra como as coisas do céu, em Jesus Cristo, nosso Senhor. O Santo Evangelho segundo São João, 18, 33, 37. Naquele tempo disse Jesus a Pilatos, Naquele tempo disse Pilatos a Jesus: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Respondeu Pilatos: Sou eu, porventura, judeu? Tua gente e os pontífices te entregaram a mim. Que fizestes, pois? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Porém agora meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou rei. Eu para isto nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pode sentar-se, meus irmãos, por favor. Caríssimos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos hoje a festa de Cristo Rei. Para o final de semana, temos a seguinte programação. Na sexta-feira, que é 1º de novembro, festa de Todos os Santos, a Santa Missa será às 9 horas. Também uma pequena correção com relação ao nosso calendário. Lá consta que é dia de abstinência, mas de fato não é. Haverá já essa correção no próximo ano. Quando a festa é de guarda, suspende a abstinência de carne. No sábado, 2 de novembro, dia de finados, a Santa Missa será às 8 horas. E o próximo domingo, que seria o 24º, mas como não coincide, de acordo com o calendário litúrgico, com o último domingo do mês, do ano, então é tirado dos domingos depois da Epifania, para completar esses domingos que por acaso falte, de acordo com cada ano. Então será a missa do quarto domingo depois da Epifania.
O próximo domingo, então, será os textos do quarto domingo depois da Epifania. A festa de Cristo Rei. Desde os tempos mais antigos, do Antigo e nos textos do Antigo Testamento, essa realeza é marcante. Inúmeros as citações dos textos do Antigo Testamento, como também do Novo. Só pequenas citações aqui, como ilustração. Ele é o dominador oriundo de Jacó. Está no livro dos Números. Nos Salmos também. Ele é o rei dotado pelo Pai. Ele é o rei dado pelo Pai a Sião. E sua santa montanha receberá para sempre a sua herança. No Novo Testamento, tem inúmeras citações que referente a Jesus Cristo, Rei. No Evangelho de São Mateus 2, reza: Nascido Jesus em Belém de Judá, nos dias do rei Herodes, vieram os magos do Oriente, procurando o rei dos judeus que nascera, para o adorar. E assim, essa realeza de Nosso Senhor foi muito comentada por sábios e piedosos escritores. E o mundo formou uma civilização cristã e que levava em consideração em todos os seus atos essa realeza de Jesus Cristo, respeitando Jesus Cristo como Rei. E passados os séculos, com a decadência da prática da religião promovida pela Revolução, essa realeza foi cada vez mais perdendo a sua consideração, e os homens foram então se formando no indiferentismo religioso e longe, bem distante de considerar essa realeza de Nosso Senhor. Mas sempre a igreja atenta para defender os direitos de Nosso Senhor. Desde os primeiros séculos, ela vigiava atentamente para que os cristãos, os povos, não se distanciassem dessa realidade. E já vimos lá no Concílio de Nicéia ataque a essa realeza. Nestório, que negava, um herege que negava a divindade de Jesus Cristo. E então a igreja, com o poder que Nosso Senhor lhe concedeu, de ensinar solenemente, nem somente
ordinariamente, mas também lhe deu a faculdade do magistério solene. Convocou esse concílio e lá ele condena essa heresia de Nestório e declara Nosso Senhor consubstancial ao Pai. Declara Nosso Senhor Jesus Cristo que tem a mesma substância de Deus. E aí os teólogos chamam essa substância do homem Jesus, igual a Deus, chama de união hipostática. Esta união das duas naturezas. Então, em Jesus Cristo existem duas naturezas, a divina e a humana. A divina sempre, a humana desde o momento da encarnação. Então, em Nosso Senhor Jesus Cristo existem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E uma só pessoa, a pessoa do Verbo. E o responsável pelas duas naturezas, o que responde pelos atos de ambas as naturezas é a pessoa divina. E justamente na ocasião do 16º centenário dessa proclamação da substância divina em Jesus Cristo, o Papa Pio XI faz um documento, uma encíclica com as primas e estabelece para a Igreja Universal esta festa de Cristo Rei. Porque apesar de haver documentos, obras de autores bem aprofundada no tema, entretanto, nada, eles bem sabiam o Papa, esse bom Papa, nada tão apropriado para alimentar na alma dos fiéis do que uma festa, sobretudo uma festa universal. Tem muito mais alcance, é muito mais pedagógico, estabelecendo assim uma festa. Lembremos que Pio XI reinou de 1922 a 1939 e que ali já tinha começado a haver já as revoluções comunistas, que como nenhuma outra afasta essa realidade de Nosso Senhor, constituindo já os estados ateus. E por isso também a gente percebe como esses ateus, esses socialistas, eles fazem de tudo para que não se pratique a religião. Eles proíbem a prática da religião. Como dizia Lênin, a religião é o ópio do povo. E Pio XI, então, vendo tanta calamidade que ele enfrentou no seu pontificado, diante desses socialistas, comunistas, socialistas, ele viu a necessidade de estabelecer com mais clareza para que se considerasse essa realidade do Nosso Senhor. Os cristeiros do México davam como último o seu grito de vitória quando tinha a oportunidade de pronunciar as últimas palavras. Era este: Viva Cristo Rei!
Porque justamente ali o que os ímpios, os ateus faziam era tentar afastar a força, essa realeza do Nosso Senhor no seu país. E nesse período também Pio XI enfrentou outros países, o México e também a Espanha. Já antes, Leão XIII já tinha promovido também atos públicos em honra de Cristo Rei também. Ele fez uma consagração do gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus. E São Pio X decretou que se fizesse todos os anos esse ato de consagração diante do Santíssimo Sacramento na Igreja Universal, porque faremos, se Deus permitir, após a Santa Missa, na hora da oração do Santo Terço. E também esse ato de consagração ao gênero humano, Pio XI também reforça, recomenda nessa bula Quas Primas. A Epístola de São Paulo é muito clara. É bom que em casa repassem. Muito clara. Irmãos, damos graças a Deus Pai que nos fez dignos de participar da herança dos santos na luz, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou ao reino de seu Filho, do Filho do seu amor. Chama a atenção para essa palavra santo na Sagrada Escritura, porque muitos que lendo não entendem, eles têm uma má vontade de aceitar esse termo, santidade, de santos. Na verdade, é por causa da heresia de Lutero, que negava que o homem era possível se reabilitar da natureza da caída do pecado de Adão. Então, já que o homem não tem como mais se reabilitar, então jamais ele atingirá a santidade. E por isso nem a Santíssima Virgem ele considera um santo, porque dizia Lutero, o homem é irremediavelmente pecador, e então morrerá assim pecador. Então eles tiram a ideia de santidade. A heresia faz muito estrago. À primeira vista, quem olha a história de Lutero vai pensar que ele atacou os abusos que havia na igreja apenas, as coisas erradas, mas não. O principal que Lutero atacou foi as coisas santas, a santidade da igreja, os dogmas. E segundo a teoria dele, que é uma moral facilitada, então, mas Deus é misericordioso e vai não tirar os nossos pecados, mas vai colocar um véu diante de sua face e ocultar os nossos pecados, e assim então todos os que creem se salvará. A obra não tem muita importância, o ato não tem muita importância, segundo a moral protestante. Então, e essa santidade tem graus, né? Todo aquele que foi batizado e não cometeu pecado grave se chama santo. Porque passa a habitar em sua alma a Santíssima Trindade. E tem
os santos de um estado mais elevado, e são os santos realmente que praticaram as virtudes todas em grau heróico. A Santíssima Virgem e tantos outros santos que praticaram as virtudes em grau heróico. Nele, por seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Deus é o Criador. É uma criação eterna, essa criação. Deus eternamente cria o seu Filho. É uma realidade eterna. E São Paulo aqui fala aqui também dessa eternidade do seu Filho, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, em Jesus Cristo, quer as invisíveis, quer as visíveis, quer as invisíveis, os tronos, os coros angelicais. Ele cita somente 3. Os tronos, as dominações, os principados, as potestades, tudo foi criado por ele e nele. Ele está acima de todas as coisas, e todas subsistem por ele. Ele é também a cabeça do corpo da igreja. Outro dado importante: Jesus Cristo é a cabeça do corpo da igreja. São Paulo já admite que há uma igreja, que há uma sociedade estabelecida. É o princípio primogênito dentre os mortos. Ele em tudo tem a primazia, porque foi do agrado do Pai que nele residisse toda a plenitude da perfeição divina. Rapidamente aqui o Santo Evangelho. Naquele tempo disse Pilatos a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes isto de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Respondeu Pilatos: Sou eu porventura judeu? Tua gente e os pontífices te entregaram a mim. Que fizestes, pois? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Essa palavra do Nosso Senhor, essa resposta do Nosso Senhor, muitos querem interpretar como Nosso Senhor negando o seu reinado temporal. Mas não se trata disso, porque ao seguir já está claro aqui que não é isso que Nosso Senhor quer dizer aqui. Se o meu reino fosse deste mundo, aqui significa, ele quer realçar primeiramente o seu reino espiritual. Ele é rei de todo o universo, rei de todos os corações, rei de tudo que existe, dos indivíduos em particular ou da sociedade. Mas, entretanto, ele também é modelo, e ele veio nos ensinar tudo o que nos conduz para o nosso fim último. E, sobretudo, ele quis dar um exemplo aos reis da terra, um exemplo de humildade. Em várias ocasiões, ou pelo menos algumas ocasiões durante a sua vida, ele se forçou em agir
como esse rei terreno, em querer esse dominar, governar aqui neste mundo de maneira direta, como numa ocasião que as turbas tentaram aplaudi-lo como rei, e ele se esconde, porque ele não queria aquela ideia fomentar aquela ideia do rei messiânico aqui terreno, mas ele veio sobretudo em nos alertar de que não é aqui a nosso fim, a nossa felicidade não é aqui. Mas ele vai dizer aqui adiante: nesse momento o meu reino não é deste mundo, agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos, logo tu és rei? E aí ela afirma agora categoricamente: respondeu Jesus, tu dizes, eu sou rei. E para isto nasci, para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que dá testemunho, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aqui o evangelho é mais longo e Pilatos, ascético, não acreditava em Deus, na religião judaica, nos dogmas da religião de Moisés. Para ele não tinha essa verdade objetiva. Então ele pergunta, decepcionado, o que é a verdade, como menosprezando, sendo a importância, essa realidade. Mas mesmo para os pagãos que não têm a revelação, que não têm a doutrina, a verdade existe. A verdade absoluta existe. E se Pilatos, por exemplo, fosse coerente a esta realidade, ele não teria condenado o inocente. Então, estava ao alcance dele, na sua medida, também essa verdade. Ele conscientemente, por covardia, renuncia a agir de acordo com a verdade que ele enxergava, ser o inocente, portanto, ele como juiz não devia condená-lo. Então ele não foi, isso que a verdade estava diante dele, na sua medida, mas ele não era amigo da verdade. E está aí o discernimento dos Espíritos, para que todos nós possamos fazer uma reflexão. Se eu não estou em consonância com a vontade de Deus, com a sua doutrina, se eu resisto essa vontade divina, eu não estou ouvindo a voz, a verdade de Jesus Cristo. Claro, é uma graça que está acima do merecimento humano aceitar docilmente a verdade revelada do nosso Senhor. E que quem tem dúvida e quem vacila,
pedir socorro a Nosso Senhor, para que Nosso Senhor o dê um discernimento, uma graça, realmente, porque está acima da razão, mesmo da razão humana. Absorver essa verdade completamente da revelação de Nosso Senhor. E muitos até se enganam, seguem uma parcela da verdade, seguem uma parte do Evangelho, mas não segue, não renuncia o seu critério totalmente. É perigoso, tem que estar completamente dócil a essa vontade do Nosso Senhor, para que não tenha dúvida em ouvir aquela voz, aceitar completamente, distinguindo, esta é a voz da verdade, a voz de Jesus, porque quem é da verdade ouve a minha voz. Só para encerrar um pequeno trecho da encíclica Quas Prima do Papa Pio XI. Restauração do culto público e oficial. Com a celebração anual desta festa, hão de relembrar-se, portanto, os estados que os governos, as magistraturas, incumbe a obrigação, bem assim como aos particulares, de prestar culto público a Cristo e sujeitar-se às suas leis. Lembrar-se-ão também os chefes da sociedade civil do juízo final, quando Cristo acusará aos que o expulsaram da sua vida pública e a quantos com desdém o desprezaram ou desconheceram. Tenha também de tamanha afronta há de tomar o Supremo Juiz as mais terríveis vinganças. Seu poder real, com efeito, exige que o Estado reja totalmente pelos mandamentos de Deus e os princípios cristãos, quer se trate de fazer leis ou de administrar a justiça, quer da educação intelectual e moral da juventude, que deve respeitar a sã doutrina e a pureza dos costumes. Grande impulso para os fiéis. Grande impulso à piedade dos fiéis. Que energia, além disso, que virtude não poderão os fiéis aurir da meditação destas verdades amoldar seus espíritos aos princípios verdadeiros da vida cristã. Se todo o poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo no céu e na terra, se os homens, resgatados pelo seu sangue preciosíssimo, se tornassem com novo título súditos de seu império, se finalmente este poder abraça a natureza humana em seu conjunto, é claro que nenhuma das nossas faculdades pode subtrair a esta realeza. É preciso, pois, que reine em nossas inteligências, com toda a submissão, com adesão firme e constante, devemos crer as verdades reveladas e os ensinos de Cristo. É preciso que os mandamentos de Deus que reine em nossos corações, deve mortificar nossos afetos naturais e amar a Deus sobre todas as coisas. É preciso que reine em nossos corpos e nossos membros. Devemos transformá-los em instrumento, ou para falarmos como São Paulo, em armas de justiça oferecidas a Deus para aumento da santidade em nossas almas. Eis os pensamentos que prostrados à reflexão dos fiéis,
que propostos à reflexão dos fiéis e atentamente ponderados, hão de facilitar levá-los à mais elevada perfeição. Muito útil que quem já leu, releia os documentos sobre esse reinado social de Nosso Senhor. As obras de Monsenhor Lefebvre, a Carta Aberta, fala bastante desse tema, e sobretudo o livro do liberalismo à apostasia. Como somos bombardeados pela sociedade pagã das doutrinas da Igreja de Nosso Senhor, é preciso estar sempre se retemperando com bons livros, e a providência fez com que nos últimos décadas tivéssemos papas firmes defendendo essa doutrina, o que nos livrou de abusos de papas modernistas que vieram após o Vaticano II. Então está muito próximo de nós o ensinamento dos papas que nos transmitiram essa perenidade da doutrina dos apóstolos, e que é interrompida com o Vaticano II, com novas doutrinas errôneas. Monsenhor Lefebvre, na Carta Aberta, ele denuncia esses abusos de autoridade e lembra que os católicos devem reagir quanto a essa autoridade, quanto a esse abuso de autoridade, porque o Papa é o vigário de Cristo, ele não é o dono da doutrina, então ele não pode mudar essa doutrina, ele deve conservá-la, protegê-la, ensinar fielmente, transmitir fielmente como ele recebeu dos seus antepassados. Em 1983, Dom Lefebvre, juntamente com Dom Antônio de Castro Maia, faz veementemente uma carta para João Paulo II, pedindo que, por caridade, que ele desse uma solução aos desmandos já dos erros do Vaticano II, que condenasse os erros tão claramente daquele concílio. Dom Lefebvre foi muito paciente e reto, fez o que pôde para que a igreja conciliar desse uma solução dos problemas vindo do Vaticano II, mas não teve solução, não teve resposta. E Paulo II viu calado esses argumentos contra os erros modernistas, liberais, e não deu resposta, não deu a mínima. E é logo depois, né, que Dom Lefebvre resolve fazer aquele ato de salva-vida, o ato de salva-vida, ele vendo cada vez mais se distanciar, se distanciar a igreja da sua doutrina tradicional. Depois de suplicar, fazer o que pôde para que Roma desse a permissão que ele continuasse com a experiência da tradição. Roma tinha prometido um bispo e nunca chegava essa data. Em 88, então, ele vai a Roma para tentar que marcasse, que o cardeal Ratzinger, que era com quem ele conversava, marcasse a data de sagração do bispo para a tradição. E ele então interroga dizendo: Eminência, a sagração será daqui a 6 meses? Ó Excelência,
me parece muito próximo esse prazo. Pode ser daqui a um ano? Olha, me parece que ainda não está na hora de marcar um prazo, estabelecer um prazo certo. E ao que ele foi percebendo que cada vez mais claro de que Roma ia deixar o tempo passar, e então viria a morte, e ele não teria garantidamente essa sagração. Ele já estava com 75 anos, idade bem avançada, e então ele sai de Roma decepcionado e sem esperança de obter o que realmente desejava. Mas ele pede a Deus um sinal claro de que ele devia fazer um ato heróico, realmente, que era a sagração contra a vontade do Papa. Ele esperava de um sinal mais claro. E é justamente nesse mesmo ano, em 1988, que o Papa João Paulo II promove uma reunião ecumênica, um falso ecumenismo, em uma igreja católica na cidade de Assis, na Itália, convidando os líderes das religiões do mundo todo para rezar naquela igreja, para pedir a paz ao mundo. E então aí ele viu realmente que não tinha mais o que esperar, estava na hora de agir. É aí que ele faz então esse grande ato heróico, e que Roma fez muita chantagem. Por exemplo, dando a excomunhão aos dois bispos sagrantes, Dom Marcelo Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia, e aos 4 bispos sagrados, dando uma excomunhão inválida, ilícita. E Roma tinha consciência disso, que essa excomunhão era válida e ilícita, mas sabia também que fazia chantagem. O povo não distinguia essas regras do direito canônico, e então não ia seguir esses homens, e apresentou o mundo todo, como nas manchetes dos jornais, como o bispo rebelde, no mundo todo. E ao que vem provar claramente que essa excomunhão era uma coisa imprópria, era de uma forma imprópria, que o Papa Bento XVI vem levantar essas excomunhões incompletamente, sem existir uma retratação desses hereges, entre aspas, e suspende as excomunhões assim, da mesma forma leviana que ele excomunga, suspende. É bem importante ressaltar que ao levantar as excomunhões, esse levantamento de excomunhão pelo Papa Bento XVI foi de uma forma incompleta, porque, por exemplo, Dom Marcelo Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia continuam excomungados. Levantaram só dos bispos sagrados. E por isso que a gente sempre gosta de lembrar que, de uma forma, a fraternidade sacerdotal São Pio X não fez um bem completo em aceitar esse levantamento de excomunhão, porque o principal estava ainda sendo punido, o principal está injustamente punido. Então, assim, rápido, só um pouquinho para ver como a decadência, né, da igreja que vem depois do Vaticano II, e esses papas, depois do Vaticano II, eles promoveram muito o afastamento da sociedade do reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. Dom Lefebvre, na discussão em Roma com o Papa Bento, ele chegou francamente assim a falar isso assim.
Os senhores destronam no Senhor Jesus Cristo dos corações das nações. Os senhores vão contra o reinado do Senhor Jesus Cristo. Dom Lefebvre, ele, nos seus debates lá com o Papa Ratzinger, ele fala claramente desse desvio que os modernistas do Vaticano II fazem às almas. Só Deus pode julgá-los. A malícia dele, o grau de malícia deles. Mas, dizia Dom Lefebvre, dizemos também, mas são os atos deles que nós julgamos. São os seus atos que nós julgamos. Mas é preciso estarmos alerta para não se acostumar, porque é uma cegueira espiritual. Deus nos proteja. Deus nos proteja. Uma cegueira espiritual. Pedindo a nosso Jesus Cristo Rei, que sempre aumente em nossa mente, em nosso coração, essa consideração do seu reinado, nos dando a perseverança e o discernimento para ouvir sempre a voz da verdade, a voz do nosso Jesus Cristo, a voz do nosso Rei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.